Bom dia, alunos. Sejam bem-vindos à nossa aula de física. Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre eletrostática, o estudo das cargas elétricas em repouso. Algumas situações da física ao nosso redor. Aqui eu tenho uma coifa eletrostática. Ela atrai as gotículas de gordura por meio da atração eletrostática. A pintura eletrostática, que na pistola de tinta, que a tinta está carregada negativamente, cheia de elétrons. Aqui eu tenho o carro carregado positivamente. Então, por meio da atração eletrostática, realiza a pintura, gastando menos tinta. Aqui eu tenho uma menina com o cabelo oriçado devido à ação de cargas elétricas. Aqui eu tenho a utilização da pulseira eletrostática. Quem trabalha com componentes eletrônicos utiliza ela para evitar que o corpo humano dê descargas elétricas queimando os componentes aqui, ó, dessa placa. Algumas outras situações que podem ter sido vivenciadas é quando a pessoa toca na outra pessoa e leva um choque. Quando desliga aquelas televisões de tubo ou monitor de computador antigo, também fica cheio de cargas elétricas ali na tela, que é capaz de oriçar os pelos do braço, né? Quando vai tirar uma blusa ou uma roupa, dependendo do tecido, o cabelo vem junto ou oriça o cabelo também. Além disso, também tem quando a gente atrita um pente ou um objeto de plástico no cabelo ou nos pelos, e ele se torna capaz de atrair pequenos objetos. Isso também tem relação com a eletrostática. Se a gente vai trabalhar com eletricidade, eletrostática, a gente tem que trabalhar com carga elétrica. É ela que é responsável pelas interações eletromagnéticas. É ela que cria um campo elétrico em volta dela. É ela que, quando em movimento, cria a corrente elétrica. E ela estando em movimento, ela cria também um campo magnético em torno dela. Então, ela é super importante. É um atributo tão fundamental quanto a massa. Se a gente analisar aqui, ó, eu tenho uma representação de um átomo. Que no núcleo eu vou ter os nêutrons e os prótons. E orbitando o núcleo aqui na eletrosfera, que eu tenho os elétrons. Uma característica básica dos elétrons e dos prótons, eles possuem carga elétrica. Os nêutrons não. A maior parte da massa do átomo está localizada no seu núcleo, né? Se a gente comparar aqui a massa do próton com a massa do nêutron são iguais, né? Com a massa do elétron, a massa do elétron é muito menor de um elétron, né? Que por convenção a gente diz que os elétrons têm carga elétrica negativa e os prótons têm carga elétrica positiva. O valor dessa carga elétrica, da carga elétrica de um elétron com a carga elétrica de um próton, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Essa é a menor carga possível. O elétron tem carga negativa e o próton positiva, pois um próton neutraliza um elétron. Se a gente somar um com o outro, que daria zero, né? Um neutraliza o outro. É um corpo eletricamente neutro e corpo eletrizado. A gente diz que um corpo é eletricamente neutro quando ele possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. E a gente diz que ele é eletricamente, que o corpo está eletrizado, né? Quando ele possui uma maior quantidade ou de prótons ou de elétrons. Um corpo eletricamente positivo, o número de prótons é maior que o número de elétrons. Ele cedeu elétrons, então ele tem prótons sobrando. O número de prótons é maior que o número de elétrons. Então ele é um corpo carregado positivamente, corpo eletricamente positivo.
Corpo eletricamente neutro, a mesma quantidade de prótons e elétrons, que nesse exemplo aqui eu tenho 5 prótons e 5 elétrons, a mesma quantidade. Então ele está neutro. E um corpo que recebeu elétrons ou tem elétrons em excesso, ele é eletricamente negativo. Diz que a quantidade de prótons é 3, é de elétrons 6. Então ele tem mais elétrons do que prótons. Por isso ele está carregado negativamente. Quantização da carga elétrica. A carga elétrica de um corpo ela é quantizada. Ou seja, a quantidade de carga que ela tiver vai ser sempre um múltiplo inteiro da carga elementar. A carga elementar é essa carga aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, sempre que um corpo estiver carregado, a quantidade de carga que ele tiver vai ser um múltiplo inteiro desse valor aqui, do 1,6 vezes 10 a 19. Aqui a fórmula para a gente calcular a quantidade de carga. É o número de elétrons ou prótons de excesso vezes a carga elementar de um elétron ou de um próton. Número de elétrons ou prótons de excesso. Quando a carga é maior que zero, ou seja, quando ela é positiva, o número de elétrons tem falta, ou seja, ela cedeu elétrons. Se a carga é menor que zero, significa que N é o número de elétrons em excesso. A unidade de medida da carga elétrica é o Coulomb. Esse C maiúsculo aqui. Um exemplo aqui, um objeto tem carga elétrica positiva. Quando ele contém excesso de elétrons? Não, se ele tiver excesso de elétrons, ele vai ter carga elétrica negativa. Ele tem falta de elétrons? Se ele tiver falta de elétrons, ele vai ter carga positiva. Seus átomos têm núcleos carregados positivamente? Todo átomo tem. Os elétrons de seus átomos são positivos. Não, o elétron nunca é positivo. Um outro exemplo aqui, sabe-se que a carga de um elétron vale esse valor aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é a carga elementar de um elétron. Considere-se um bastão de vidro que foi atritado e perdeu elétrons. Então, o bastão de vidro vai estar carregado positivamente. Ficamos com carga de 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Conclui-se que o número de elétrons retirados do bastão foi de aproximadamente, se eu quero calcular o número de elétrons, eu tenho que a carga é igual ao número de elétrons vezes a carga de um elétron. Eu passo o E para o outro lado dividindo, N fica igual a Q dividido por E, que é igual a 5 vezes 10 a menos 6 dividido por que é em módulo, viu? Então vai ser positivo. 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo essa divisão aqui, eu chego num desses resultados aqui. Aqui tem mais alguns exercícios, não vou trabalhar com eles agora. Princípios da eletrostática, princípio da atração e repulsão e princípio da conservação das cargas elétricas. Princípio da atração e repulsão. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Aqui, ó, se eu tenho cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir. Aqui eu tenho cargas positivas.
Se eu coloco uma carga positiva com outra positiva, elas vão se repelir, vai ter repulsão. Essa setinha aqui, ó, indica que está afastando uma da outra, indica a repulsão. A mesma coisa para duas cargas ou mais cargas positivas, elas vão se repelirem. Então, a seta aqui para fora indica que elas estão se afastando uma da outra, que elas estão se repelindo. E cargas de sinais contrários, elas se atraem. Positivo com negativo vão se atrair. Essa seta, quando ela está para dentro aqui, indica que ela está se atraindo. Então, cargas de sinais contrários se atraem e cargas de mesmos sinais se repelem. Princípio da conservação das cargas elétricas, a soma algébrica das cargas elétricas existentes no sistema eletricamente isolado é constante. Se a gente pegar aqui um sistema isolado, a quantidade de carga vai ser sempre constante. Que eu tenho o corpo A aqui, que ele tem carga 10 positiva, ou seja, tem 10 prótons de excesso, ou está faltando 10 elétrons aqui para ele ficar neutro. O corpo C aqui tem a carga elétrica de 5, ou seja, um excesso de 5 prótons, e aqui tem um excesso de 6 elétrons aqui no corpo B. Se eu somar a carga total aqui do meu sistema, vai dar 9, né? 10 mais 5, 15, menos 6, 9. Aqui teve alguma interação entre eles aqui, algum cedeu ou recebeu elétrons, né? Então, o corpo A recebeu 5 elétrons, ficou com carga de 5 positivo. O corpo B ficou com carga de 2 positivo. E o corpo C, 2 positivo também. Se eu somar carga total, que também vai dar 9. 2 mais 4, 7, mais 2, 9. Então, em sistemas isolados, a carga vai se conservar. Condutores e isolantes elétricos. A gente considera um material bom condutor elétrico quando nele há uma grande quantidade de elétrons livres na última camada, na camada de valência dele. A gente chama esses elétrons livres de portadores de carga elétrica. Eles que permitem movimentar com facilidade os elétrons ali no interior do material. Aqui eu tenho um exemplo aqui de um bom condutor elétrico. Esse aqui é o cobre. Ele é um bom condutor. Ele tem muitos elétrons na camada de valência, muitos portadores de carga na camada de valência. Quando o átomo possui poucos condutores, poucos elétrons na camada de valência, a gente chama ele de isolante elétrico. No caso aqui eu tenho a fita isolante, que é de um material que não é bom condutor elétrico. Nos isolantes, os elétrons estão bem presos no átomo, então não permite que movimente com facilidade. Processos de eletrização, a gente tem basicamente 3 tipos de processo de eletrização: o atrito, contato e indução. A gente chama eletrização quando tem alteração no número de elétrons ali dos materiais ou dos corpos. A eletrização por atrito. Ela acontece quando a gente atrita 2 corpos que estavam de começo neutro e há transferência de elétrons de um corpo para outro. Assim, aquele que cedeu elétrons vai ficar carregado positivamente e aquele que recebeu elétrons vai ficar carregado negativamente. Aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, o vidro e o algodão, e esses estavam neutros no começo. Atritando o vidro com o algodão, fazendo esse movimento aqui, o que vai acontecer? O vidro vai ceder elétrons para o algodão e vai ficar carregado positivamente. Já o algodão vai receber os elétrons ficando carregado negativamente. Aqui eu tenho essa lista aqui, ela chama série triboelétrica. Ela indica os materiais que têm
maior capacidade de ceder elétrons. Quanto mais para cima aqui nessa tabela aqui, maior a quantidade dele de ceder elétrons, quando relacionado com os outros aqui. Tipo a pele humana. Se eu atritar a pele humana com teflon, a pele humana vai ceder elétrons para o teflon. Se eu atritar o couro com silicone, o couro vai ceder elétrons para o silicone. E daí por diante. Aqui, como eu atritei o vidro com algodão, o vidro está aqui, está mais para cima da minha lista. E o algodão está aqui mais para baixo. Então, o vidro cede elétrons para o algodão. A eletrização por atrito vai ocorrer sempre que a gente atritar dois corpos neutros, tá? Ela não acontece nos metais, porque nos metais ele tem grande quantidade de portadores de carga, que é os elétrons na camada de valência. Então, quando a gente atrita, logo ele se perde. Então, logo ele se neutraliza. Eu não consigo deixar um condutor eletrizado por atrito. A eletrização por contato ocorre quando a gente encosta um corpo eletrizado num corpo neutro. Normalmente, esse corpo neutro aqui vai ser um condutor. Aqui eu tenho um corpo carregado positivamente e vou encostar ele nesse corpo aqui que está inicialmente neutro. O que vai acontecer? Parte dos elétrons desse corpo neutro aqui vai passar para esse que está carregado positivamente. E os dois vão ficar carregados positivamente. Quando tem simetria, ou seja, quando o corpo carregado, o corpo eletrizado, ele tem as mesmas dimensões, ele é idêntico ao corpo neutro, a carga que eles vão ter no final vai ficar igual. Aqui, ó, vamos supor que o corpo A seja carregado e o corpo B seja neutro. A gente soma a carga do corpo A com a carga do corpo B e divide por 2. O corpo eletrizado positivamente. Aqui eu tenho um corpo que está neutro, corpo A, e o corpo B carregado, está eletrizado. Ele está com falta de elétrons, ele está com excesso de prótons. O que a gente vai fazer? Vai encostar o corpo A, neutro, no corpo B que está eletrizado, positivamente. Alguns elétrons aqui do corpo que estava neutro vão passar para o corpo B. Ele estava inicialmente neutro, ou seja, a mesma quantidade de prótons que ele tinha era a quantidade de elétrons. Separando o corpo, os dois vão ficar eletrizados positivamente, com carga de mesmo sinal. O corpo A perdeu elétrons para o corpo B, por isso ficou com mais prótons, assim eletrizado positivamente também. E o corpo eletrizado negativamente. Aqui agora o corpo A está neutro, continua neutro, né? E o corpo B está eletrizado negativamente, está com excesso de elétrons. Se eu encostar o corpo B no corpo A, parte dos elétrons aqui do corpo B vão passar para o corpo A. Na hora que eu termino o contato, os dois ficam carregados negativamente. E a eletrização por indução. Vamos imaginar aqui que eu tenho um corpo aqui que está neutro. E ele seja um condutor. Eu aproximo próximo dele aqui, eu aproximo dele um material aqui que está carregado negativamente. Eu vou chamar esse material de indutor. Quando eu aproximo o indutor da minha esfera, vai ocorrer a separação ali no interior dele
de prótons e elétrons. Os prótons vão ficar mais próximos aqui da região do indutor, por atração. E por repulsão, os elétrons vão afastar aqui dos elétrons que estão aqui próximos. Tudo isso sem encostar, só estou aproximando, viu? Se eu afasto novamente, ele volta para essa configuração que estava aqui. Ó. Ele volta a ficar neutro e redistribui normalmente aqui. Mas quando eu aproximo aqui, ó, ele se torna um dipolo elétrico. Ó. Ele fica um polo positivo, completamente positivo, e outro completamente negativo. Agora, se eu faço isso aqui, aproximo o indutor, tenho essa separação aqui de prótons e elétrons. E eu ligo nessa extremidade aqui, ó, da minha esfera, um fio terra. O que vai estar acontecendo aqui? Os elétrons, a tendência da minha esfera é ficar neutra. Então, entende-se que essa parte aqui está carregada negativamente. Então, esses elétrons vão fugir todos aqui, ó, para a Terra. Se eu desligo aqui o meu fio terra aqui e afasto o meu indutor, no final ele fica carregado positivamente. Essa aqui é uma forma de carregar eletricamente por indução. No caso contrário aqui, se o indutor fosse carregado com cargas positivas, eram os elétrons que iriam aproximar e os prótons iriam afastar, e eu conseguiria aqui no final aqui estar carregando ele negativamente. Quando a gente faz esse processo aqui com um material que é isolante, bom isolante, mau condutor, eu consigo ter essa polarização aqui, só que não vai ter todo esse movimento assim de separação de cargas. Esse aqui vai ser mais pequeno, menor, né? Imagina que eu tento desenhar aqui. Imagina que isso aqui seja a esfera A, né? E eu estou aproximando aqui um indutor aqui. Pode ser uma barra qualquer. Está carregado com cargas negativas. Aqui, ó, de início eu tinha essa configuração aqui, ó, da letra A aqui, ó. Ao aproximar o indutor, que eu estou trabalhando com isolante, viu? O que vai acontecer? Ele vai ter um movimento de carga, só que não vai acontecer dessa forma que aconteceu aqui no... Aqui, ó. Que aconteceu aqui na letra B. Vai ser em menores escalas. Aqui o que vai acontecer? Os átomos aqui que estão aqui mais próximos aqui, ó, vão tender positivo a vir para cá. E o negativo aqui, ó, dessa molécula vão ficar para cá. Vamos imaginar isso aqui um pequeno pedaço aqui, né? Mesma coisa aqui. E vai fazer isso na esfera inteira. Imaginando aqui que eu tenho pequenos átomos aqui dentro da minha esfera, tá? Cada átomo aqui vai fazer isso. Resumindo aqui, ó. Esse átomo aqui, ó, cancelaria com esse aqui, ó, neutralizaria esse. Esse outro aqui, ó, neutralizaria esse também, e assim por diante. Esse aqui, ó, seria neutralizado por esse, e aqui estaria um polo positivo e de cá um polo negativo. A gente chama esse processo aqui de polarização. Então, nos condutores eu vou chamar indução, nos isolantes, nos bons isolantes, eu vou chamar de polarização.
Um exemplo aqui da eletrização por contato, em todos os casos a seguir, as esferas são idênticas, ou seja, elas têm o mesmo tamanho. E após colocadas em contatos, são separadas, cada uma delas ficará com carga Q'. Vamos ver aqui na letra A. Aqui eu tenho carga de 0, aqui eu tenho carga de -8. Ou seja, tem elétrons aqui em excesso. E aqui eu não tenho nem elétrons, nem prótons em excesso. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar Q', vai ser igual a carga de A, mais a carga de B, tudo isso dividido por 2. -8 mais 0 dá -8, dividido por 2, -4. Que é microcoulomb, né? -4 microcoulomb. Então, tanto o objeto A aqui, a esfera A, quanto a esfera B, vão ficar com carga de -4 coulomb. A letra B, carga de A é 2, carga de B -6. Faço da mesma forma aqui. Que linha igual vai ser carga de A, 2, mais a carga de B, mais -6, dá -6, dividido por 2. -4, aqui em cima, dividido por 2, -2 coulomb. Então, tanto A quanto B vão ficar com as cargas iguais a -2 coulomb. A letra C, aqui eu tenho 3. Vou colocar as 3 em contato e elas são iguais, né? Então, Q', QA, mais QB, mais QC, tudo isso dividido por 3 agora. Já que são 3 cargas, né? 6 menos 8 dá -2, né? Vou colocar os números aqui. 6 mais -8 dá -8, mais 14 dividido por 3. 6 mais 14 dá 20, menos 8 dá 12, dividido por 3 dá 4. 4 microcoulomb positivo. Então, todas as 3 esferas vão ficar com carga de 4 microcoulomb, carga positiva. O eletroscópio. O eletroscópio é um aparelho que a gente utiliza para identificar a presença de carga elétrica, a presença de um campo elétrico. Como que funciona? De início, ele é formado aqui por uma esfera condutora, né? Um material condutor aqui em cima. Aqui, esse material que também é condutor, pode ser um fio de cobre ou qualquer outro. E aqui embaixo, 2 folhas de massa bem pequena, também de material condutor. A gente, quando vai fazer caseiro, a gente utiliza folhas de papel alumínio. Aqui eu tenho uma rolha que é isolante e um material bom isolante aqui também, que é o vidro. De início, o meu eletroscópio aqui ele vai estar neutro. A mesma quantidade de elétrons é a mesma quantidade de prótons. Agora, se eu aproximar dele aqui, um corpo eletrizado, pode ser um vidro que está carregado positivamente, né? Aquele lá que a gente atritou com o algodão. O que vai acontecer? Próximo aqui do meu eletroscópio aqui, essa região aqui, vai induzir os elétrons a chegar nessa posição aqui. Por indução,
os prótons vão ficar aqui nessa região de cá, e aqui embaixo também vai ficar carregado positivamente, ou seja, os elétrons aqui vão subir para lá. Então, como tem cargas de mesmo sinal aqui, o que vai acontecer? Elas vão se repelirem. Então, vai afastar uma da outra, que acontece isso aqui. Ó. Se eu ligo um fio terra, se eu ligar nessa região aqui, isso aqui é a representação do fio terra. Aqui, nessa situação aqui, se eu afasto o meu indutor, ele volta a ficar neutro. Tá? Mas agora vamos para uma outra situação aqui. Eu liguei um fio terra aqui quando o indutor estava próximo. Então, os elétrons que estavam em excesso aqui, ó, vão para a terra. Se eu afasto, o indutor ele vai ficar com excesso de prótons e vai ficar carregado positivamente. Agora, se eu tivesse ligado o fio terra aqui da outra região, ia acontecer o oposto. Os elétrons iam subir da terra, neutralizando essa parte aqui, ó. E na hora que eu tirasse o indutor, ele ia ficar carregado negativamente.